Osneiros e osneiras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje vamos falar, adivinha de quem? Madureira, laia, do reizinho de Madureira, do glorioso Império Serrano que tá de volta, ainda que por caminhos meio tortos, né, numa apuração meio complicada, mas enfim, tá de volta ao grupo especial. Mas antes de mais nada, curtam o nosso canal, ativem o sininho, comentem aí o que vocês acharam do Império trazer o Arlindo, da sinopse e tudo mais. E bora para mais um enredo sinopse. O enredo Lugares de Arlindo, que vai ser desenvolvido na Avenida pelo carnavalesco Alex de Souza, em parceria com Leonardo Lixotti, que ajudou na escrita da sinopse. Um enredo muito aguardado, um enredo muito esperado. Chegou a vez do Arlindo Cruz ser homenageado pela sua escola de coração. Bom, falando da sinopse, como já é de conhecimento total, o Arlindo Cruz vai ser homenageado pelo Império e o Zeca Pagodinho vai ser homenageado pela Grande Rio. Então vamos ter aí dois grandes nomes do samba serem homenageados em vida na Avenida. Então, já de cara, parabéns pelas duas escolas pela iniciativa. Fazendo esse contraste com a Grande Rio, né? Confesso que ficou aquele gostinho de quero mais com relação ao texto do Arlindo. Isso porque no texto, geralmente um texto de 2 páginas, pelo que foi colocado inclusive nas redes sociais da escola, é um texto bem resumido, diferente das outras escolas, ele não é setorizado, ele é aquele texto uniforme, fala sobre a vida do Arlindo, sobre a forma geral que a gente conhece, o Arlindo do Império, o Arlindo que chegou no Cacique de Ramos e tudo mais, mas é uma coisa resumida demais para a grandeza do Arlindo. Falta um pouco mais de informações, falta um pouco mais de conhecimento sobre o Arlindo Cruz. Muitas pessoas, inclusive, comentaram que pode ser uma estratégia do carnavalesco de tentar fazer um pouco mais resumida para dar liberdade para que os compositores possam criar. Essa ideia não se aplica muito bem. Se a gente for botar ponto do lápis, a Grande Rio fez um texto cheio de detalhes sobre o Zeca Pagodinho. Não só a versão que todo mundo conhece, do Zeca portelense, do Zeca boêmio e tudo mais, mas vários detalhes sobre religiosidade, vários detalhes sobre a vida mesmo do Zeca Pagodinho, que até mesmo quem conhece o Zeca vai ter mais informações para poder fazer o seu samba. Mostra uma versão diferente do Zeca Pagodinho. O Império poderia beber dessa mesma fonte, mas você vê que é um Arlindo Cruz que todo mundo conhece. Não seria interessante você também mostrar várias outras nuances do homenageado? O que eu tô querendo dizer? Por mais que você conheça um homenageado, por mais que ele seja da casa, não é justificativa para você fazer um enredo tão resumido, tão sem poucas informações, quanto esse do Império Serrano. Com todo respeito ao pesquisador, com todo respeito ao Alex de Souza. Mas faltaram dedicação, faltou um pouco mais de empenho talvez, mas vamos nos debruçar de acordo com aquilo que foi feito pelo carnavalesco e pelo seu pesquisador. Bom, primeiro o texto da sinopse começa falando do Arlindo Cruz dos festivais, começa falando a iniciação musical do Arlindo Cruz e da influência que o Candeia teve na vida do Arlindo. Antes do Arlindo chegar no Império, passa pela Portela, faz inclusive alguns sambas exaltando a Portela, até que finalmente ele vai parar no Império Serrano. Aliás, uma coisa que eu senti muita falta dentro dessa sinopse. Fala muito da ligação do Arlindo com o Império, que é super importante. Mas se são lugares de Arlindo, seria interessante falar de outros lugares que o Arlindo passou. Arlindo passou pela Portela, Arlindo passou pela Vila Isabel, fazendo inclusive samba campeão dentro da vila. Passou por outras escolas, tem o seu apogeu, óbvio, no Império Serrano. Mas acho que faltou um pouco dessas outras referências. Que logo depois a sinopse fala do samba de roda, fala da parte boêmia da vida do Arlindo, aquela parte do samba de terreiro, de tudo que preenche a vida suburbana do Arlindo Cruz. Fala da importância do Cacique de Ramos e do fundo de quintal na vida do Arlindo, ele que foi do fundo de quintal durante muito tempo, fez sambas memoráveis, fez aquela parceria com Sombrinha e companhia. Depois fala sobre a parte, né, do batuque, do pagode, de toda a parte religiosa e cultural do Arlindo, fazendo a referência dele ser filho de Xangô, de ter o corpo fechado, então fala-se um pouco da saúde. Mas só lembrando que o Império Serrano é filho de Ogum. Arlindo Cruz, o homenageado, é filho de Xangô. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a sinopse da X9 paulistana, que homenageou Arlindo Cruz em 2019, a X9 tem um pouco de detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, o começo do desfile da X9 paulistana, faz uma referência ao encontro de Ogum com Xangô, a casa
da escola que o Arlindo ama com a casa do Arlindo, com o orixá do Arlindo. Então, une-se essas duas entidades para fazer homenagem, para evocar a saúde do homenageado, falando da situação delicada que o Arlindo está passando. Isso no início do desfile, isso no início da sinopse da X9, é uma coisa que o Império poderia ter explorado um pouco melhor. Em seguida, óbvio, Madureira não pode ser deixado de fora. Além de ser o berço do Arlindo, o local que acolhe a escola de samba que ele passou, também fala sobre a música emblemática do Arlindo Cruz, né? Que inclusive foi cantado, muito mal por sinal, por esse fulano no início do vídeo. Mas falou um pouco por alto, citou um pouco aquele trecho da música Madureira. Podia talvez ter evocado um pouco mais o bairro, as características do bairro de Madureira. É algo que o Alex, sem sombra de dúvida, pode fazer no desfile, mas ficou um pouco aquém, um pouco devendo na parte da sinopse. Aliás, se você for botar no português claro, toda a sinopse é feita de partes de música. Você tem parte de Madureira, você tem a parte do Sou Eu, né? Músicas que fizeram parte do Arlindo, mas se a sinopse se chama Lugares de Arlindo, então deveria se focar mais nos lugares, talvez se autorizar um pouco nos cada lugar que o Arlindo passou e teve importância. Se for botar, né, numa questão lógica, ao invés de lugares de Arlindo, poderia ser então músicas de Arlindo. Citam os lugares, mas não se debruçam, não se aprofundam nesse sentido. E para fechar, faz-se um paralelo da questão do carnaval com o Arlindo Cruz, né? O Arlindo que é do Império Serrano, mas teve passagem também por outras escolas. Faz-se um paralelo do Arlindo Cruz com o Orfeu da Conceição, que se apaixona por uma Eurídice, que seria, no caso, a Babi, porta-bandeira. Então, esse relacionamento dos dois fica claro dentro da proposta do enredo. E, aliás, Babi é uma pessoa que tem que ser muito louvada, porque é uma pessoa que está participando ativamente do restabelecimento da saúde do Arlindo Cruz. Então é uma pessoa também que tem que estar bastante presente nesse enredo. E fala também, evoca outros baluartes do Império. Fala de Silas de Oliveira, fala de Bete Sem Braço, fala de Dona Ivone Lara. Dona Ivone que inclusive teve um enredo que o Arlindo Cruz escreveu. E aliás é uma coisa que poderia ser um pouco mais destacada nesse enredo, que eu senti muita falta. Os sambas enredo que o Arlindo escreveu dentro do Império Serrano. O Arlindo escreveu nos anos 70, entre os anos 70 e 80, Jorge Amado, Império do Divino, que é um sambaço, que o Império inclusive poderia ter disputado as cabeças, fez esse enredo sobre Dona Ivone Lara e vários outros enredos que ele escreveu pro Império Serrano. Então acho que poderia, mesmo a galera do Império, que é da casa, que a conhece, podia ter um pouco de descrição sobre esses enredos. Então, numa maneira geral, é um texto que ficou um pouco aquém do esperado, tratando-se do homenageado. Esperava-se um pouquinho mais quando a gente fala de Arlindo, esperava-se um pouco mais de uma homenagem tão aguardada, pudesse ter uma riqueza maior de informações que infelizmente acabou não tendo, comparado, por exemplo, com o Zeca Pagodinho da Grande Rio ou com a sinopse da X9 paulistana, que fez homenagem para o Arlindo. Que os compositores que conhecem o Arlindo possam complementar isso no samba, mas aqueles que não conhecem, como farão? De que forma vão proceder? Mas enfim, vamos aguardar como vai ser na Avenida. O carnavalesco, óbvio, pode trabalhar com o senso comum, mas nem sempre o senso comum é um caminho recomendável. Bom, gente, de mais a mais é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.